Analisando nossa conversa de correlação entre a confissão e outros institutos do direito processual civil, nós vamos passar agora a estudar as espécies de confissão. Quais são as espécies de confissão dentro do processo civil, como a confissão pode ocorrer, certo? Como espécies de confissão, nós temos a confissão judicial e a extrajudicial. Quer dizer que a confissão ela pode ser feita dentro do processo judicial já em curso, né? Quando ela acontece por meio, ou quando, no caso, o réu, ele quer confessar um fato que foi alegado no processo, por ele mesmo ou pela outra parte. E aí ele pode fazer isso através do depoimento pessoal dele, né, no momento da audiência de instrução. Ele pode fazer na audiência de conciliação, ele pode atravessar uma petição nos autos, ele pode fazer por meio da contestação. Então, existem vários momentos e vários meios em que o réu, ou o próprio autor, pode fazer a confissão de um fato alegado no processo, certo? Todos esses meios de confissão são confissão judicial, porque ela acontece justamente dentro do processo judicial já existente. Mas a confissão também pode acontecer de forma extrajudicial. E como ela se dá de forma extrajudicial? Se dá quando a parte, ela efetivamente emite a confissão sobre aquele fato fora dos autos do processo, ou seja, o réu ele pode não fazer a confissão dentro do processo, mas pode elaborar um documento efetivamente declarando que aquele fato ou que já é objeto de um processo judicial ou até mesmo antes de ser intentado esse processo judicial, ele pode efetivamente declarar que aquele fato aconteceu. Então, essa confissão que ela acontece fora do processo judicial, ela também pode ser levada ao processo como meio de prova. E aí nós veremos como é que essa confissão extrajudicial ela pode ter validade e eficácia para ser utilizada como meio de prova num processo, certo? Veremos que ela tem que, em alguns casos, ser reduzida a termo para que possa efetivamente ser validada. E aí, as outras espécies de confissão é a confissão espontânea, né, que é aquela feita pessoalmente ou por representante com poderes especiais, em que a própria parte ela toma a iniciativa de fazer a declaração sobre a ocorrência de determinado fato, certo? Ou a provocada, que resulta do depoimento da parte, e está previsto nos artigos 386, 385 e 386 do Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhadinha nesses artigos. O 385 fala justamente na parte do depoimento pessoal. E o 386 também está inserido nessa seção do Código de Processo Civil. Então, verificamos que a confissão provocada é aquela em que não existe a espontaneidade da parte de efetivamente comparecer em juízo, seja de forma oral, seja de forma escrita, e efetivamente dar a declaração sobre o acontecimento daquele fato. Mas a parte vai ser provocada quando for dar seu depoimento no processo a falar sobre aquele fato. E aí, no momento que ela for provocada, geralmente pelo juiz, ela efetivamente pode confessar a ocorrência do fato, certo? Então, por isso que chama uma confissão provocada, porque a parte não foi espontaneamente ao processo dizer a ocorrência do fato, alegar a ocorrência, declarar e confessar. Ela é provocada dentro do seu depoimento pessoal na audiência de instrução, certo? Ela pode ser real ou ficta. A real é efetivamente aquela que ocorre expressamente, né? Como já vimos, quando ela é ou espontânea, a parte efetivamente procura o processo e faz a confissão, ou provocada, quando expressamente a parte, através da provocação e do seu depoimento pessoal, declare que aquele fato aconteceu, certo? Ou ficta, quando efetivamente não existe a contestação daquele fato pela parte, como nos casos da revelia, né? Ou então, mesmo não ocorrendo revelia, nós vimos na contestação que existe, obviamente, os casos em que o autor alegou a ocorrência de 3 fatos. E aí o réu, na sua contestação, não fez a impugnação especificada dos fatos. O que é impugnação especificada, que nós já vimos na contestação? É justamente o dever do réu
de impugnar todos os fatos e fundamentos trazidos pelo autor na sua petição inicial. Ou seja, o autor alegou na sua petição inicial que ocorreu a batida do carro, que além da batida entre os carros, o seu carro foi jogado contra uma árvore, o que aumentou o dano, né? O dano material. E aí alega que sofreu um dano material de, sei lá, 20 mil reais, além de dano extra patrimonial no valor de X, e explica que teve dano extra patrimonial específico. E aí, no momento em que vai fazer a contestação, o réu, ele não impugna especificadamente os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos numa petição inicial. Digamos que ele conteste apenas a questão da batida da árvore. Não, realmente ocorreu a batida, mas... ou então ele não fala nada sobre a batida entre os carros e fica totalmente omisso, calado em relação à batida do carro contra a árvore, em relação à alegação de dano extra patrimonial. Então, só vai ser levado a efeito, só vai ser tido como incontrovertido, ou melhor, como controvertido, o ponto em que foi contestado pelo réu. Se ele se omitiu em sua contestação, mesmo não sendo réu, mas ele se omitiu em relação a algum fato, algum fundamento, entende-se que aquele fato ou fundamento jurídico ele é incontroverso, porque não houve nenhuma alegação de defesa com relação ao réu, a sua defesa, certo? Então, mesmo nesses casos em que não houve revelia, pode haver confissão ficta em relação aos fatos e fundamentos jurídicos que não foram atacados pelo réu em sua defesa, tá certo? E as outras modalidades de confissão são a oral, certo? E a escrita. E aí, tem uma coisa interessante com relação à confissão extrajudicial, que o artigo 394, ele prevê que a confissão extrajudicial oral só vai ter eficácia quando a lei não exigir prova escrita. Então, se houver uma exigência pela lei que para provar aquele fato é necessário haver uma prova escrita, aquela confissão extrajudicial oral, ela não vai ter validade. Diferente da confissão judicial, certo? Porque se for em juízo, se no depoimento da parte, oralmente a parte confessar dentro do processo judicial, aquela confissão é válida, mesmo que exija-se a prova escrita para provar aquele fato. Porque aconteceu perante o juiz, certo? E aí, a última caracterização, ou melhor, classificação da confissão, é confissão em simples, qualificada e complexa. A confissão simples restringe somente a declaração da ciência do fato contrário ao confitente, aos interesses do confitente, certo? Ele apenas declarou que aconteceu aquele fato, ou seja, ele vai em juízo e diz que efetivamente ocorreu a batida entre os carros. Efetivamente, eu entrei na via de forma errada e bati meu carro contra o carro do autor. Pronto. Isso é uma confissão simples. Ele apenas declara a ocorrência do fato que é contrário ao seu interesse e favorável ao interesse da parte adversa. A confissão será qualificada quando, além de confessar o fato, ele confessa o fato, mas ele nega os efeitos jurídicos que a parte adversária pretendia com aquela confissão. Ou seja, ele diz, efetivamente, ocorreu a batida, mas o autor não tem direito à indenização por danos materiais ou morais por conta dos fundamentos tais, tais e tais. Então, houve a confissão do fato, mas não obstante ele ter confessado que ocorreu o fato, ele nega que se gerará as consequências ou os efeitos jurídicos pretendidos pelo autor, ou seja, a indenização por danos material e moral. E aí ele tem que fundamentar, porque mesmo confessando o fato, esses efeitos não ocorrerão, não deverão ser imputados favoravelmente ao autor da causa. E a confissão será complexa quando ele confessar, certo, fato alegado no processo, mas trouxer fatos novos também a serem analisados pelo juiz. Quando, no caso, o réu, vocês lembram da defesa indireta, né? O que é uma defesa indireta? Defesa direta e indireta. Defesa direta é quando o réu, na sua contestação, na sua resposta, né, na sua defesa, ele simplesmente
nega a ocorrência daquele fato, certo? Ele simplesmente diz, não, isso não aconteceu. Ele contesta o acontecimento daquele fato e, de alguma forma, tenta desconstruir as fundamentações trazidas na petição inicial. E a defesa indireta é quando, além dele negar a ocorrência do fato, ou não negando a ocorrência do fato, o réu ele traz fatos novos a serem analisados pelo juízo que vai desconstituir aquela fundamentação e a pretensão autoral, como é no caso da prescrição, decadência e outros fatos modificativos e extintivos e impeditivos da pretensão do autor, certo? Então, a confissão complexa, ela é uma confissão em que, além de confessar o fato, se traz fatos novos através de uma defesa indireta, né? Se levanta fatos novos que vai fulminar aquela pretensão da outra parte, não obstante ele ter confessado o fato, tá bom? Por exemplo, ele confessa que ocorreu a batida, mas diz que aquela pretensão está prescrita porque já decorreu o prazo para se requerer aquela indenização. E aí, qual é a eficácia da confissão? Nós já falamos um pouquinho, né, sobre qual é a eficácia, quais os efeitos que a confissão traz dentro do processo, o que é que ela pode ocasionar, não é isso? Quando a gente fez a distinção entre confissão e admissão, né? Confissão e reconhecimento da procedência do pedido. E aí, qual é a eficácia, qual é a consequência jurídica da confissão de um fato? Primeiro, é a perda do direito de produzir a prova sobre o fato confessado. Se eu confessei o fato, certo? Se o autor diz que ocorreu uma batida de carro, e por conta dessa batida de carro está pedindo indenização, e o réu, na sua defesa, ele confessa que a batida de carro ocorreu, existe controvérsia sobre esse fato? Não. Se é um fato incontroverso, ele independe de prova. Seria uma perda de tempo para o Poder Judiciário produzir provas sobre um fato que o autor apresentou provas e alegou que aconteceu e o réu confessou. Então, é um fato totalmente incontroverso. A não ser que existam indícios fortíssimos no processo de que aquele fato não aconteceu. E aí o juiz, de ofício, pode querer apurar efetivamente a ocorrência ou não daquele fato para não gerar efetivamente uma irregularidade dentro do processo, no caso em que se alega que houve a batida daquela forma para conseguir, sei lá, acionar o seguro, enfim. Mas, em regra geral, se é um fato alegado por uma parte e confessado por outra, é um fato incontroverso e, regra geral, esses fatos, eles não precisarão ser produzidas outras provas em relação a eles, certo? E aí, também, além de não precisar ser produzida prova em relação a ele, pela parte que se beneficiará com a confissão, preclui, logicamente, para aquele que confessou, o direito de produzir prova em contrário, porque ele, efetivamente, já confessou. Isso decorre do princípio da proibição do venire contra factum próprio, ou seja, é proibido eu tomar uma atitude contrária aos meus atos anteriores. Então, se eu confessei dentro do processo que aquele fato aconteceu, eu não posso, posteriormente, exigir que seja me dada a oportunidade de produzir uma prova em contrário àquilo que eu já confessei. Isso se baseia tanto no princípio da proibição do venire contra factum próprio, como com base no princípio da boa-fé processual, né? Porque aí eu estaria gritantemente, declaradamente, indo de encontro com aquilo que eu falei anteriormente e, consequentemente, indo de encontro com a boa-fé processual, certo? E aí, qual é a eficácia da confissão em relação aos litisconsórcios? Temos algumas coisas para conversar sobre isso. Primeiro, se é um litisconsórcio unitário, e aí vocês vão ter que resgatar o que vocês estudaram sobre litisconsórcio unitário, acredito que em processo civil 1. Qual a diferença de litisconsórcio unitário para litisconsórcio simples?
No litisconsórcio simples, é aquele litisconsórcio facultativo, que existe uma relação, uma ligação entre as relações jurídicas, né, das partes, ou seja, tem, sei lá, 5 autores que entram contra o mesmo réu. Existe alguma relação jurídica em comum entre aqueles autores e o mesmo réu. Por exemplo, 5 pessoas compraram celular no Magazine Luiza. Isso é um exemplo, tá, gente? Digamos que 5 pessoas compraram um celular numa loja pela internet. E aí, por coincidência, essas 5 pessoas não receberam o produto. E acabou que as 5 estão lesionadas, foram procurar o judiciário. Elas verificando que existia uma relação jurídica em comum entre elas e o réu, elas poderiam se unir para entrar com uma demanda só, para que quando saísse a decisão, saísse uma decisão unificada para todos, já que eles tinham praticamente a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos. Existia uma conexão, certo? Mas elas eram obrigados a entrar juntos? Não existe uma obrigatoriedade no litisconsórcio facultativo. Elas entram juntas, porque existe uma conexão entre as suas demandas, mas também pode existir uma decisão diferente para cada um dos litisconsortes. Pode ser que o juiz ou o juízo, na análise daquele processo, entenda que 3 deles têm condições de ter uma decisão favorável à sua pretensão e 2 deles não. Então, pode existir uma decisão diferenciada no litisconsórcio simples. Posso dar procedência para alguns e improcedência para outros. Já no litisconsórcio unitário, isso não pode acontecer, né? No litisconsórcio unitário, existe, na verdade, uma necessidade da formação daquele litisconsórcio e a decisão que for proferida no processo vai atingir todos os litisconsortes de forma igual. Vai ser uma decisão que tem que ser equânime e igual para todos aqueles que estão participando daquele litisconsórcio. Então, nesse caso, analisando a confissão na ótica do litisconsórcio unitário, considerando que, necessariamente, a confissão de um litisconsorte vai prejudicar todos os demais litisconsortes que estão litigando naquele processo, então, nesse caso, a eficácia da confissão feita por apenas um só vai existir se todos confessarem, se todos ratificarem aquela confissão. Então, se apenas um litisconsorte unitário confessar e os demais não confessarem ou não ratificarem aquela confissão, ela fica sem eficácia. Ela vai existir, ter validade, mas não terá eficácia, certo? Com relação ao litisconsórcio simples, a confissão ela vai ser existente, válida e eficaz apenas em relação ao confitente. A confissão feita pelo litisconsorte simples, ela vai gerar efeitos apenas para aquele que está confessando, mas não irá prejudicar a seara e a relação jurídica dos demais litisconsortes. No caso de se tratar a confissão se relacionar a um fato que é comum a todos e, por conseguinte, iria gerar consequência para todos, o que é que vai acontecer? Aquela declaração feita pelo litisconsorte simples servirá como confissão em relação a si e servirá como testemunho negativo em relação aos demais litisconsortes, mas jamais como confissão, certo? E aí, ainda continuando a falar sobre a eficácia da confissão, temos que analisar a questão de quando a parte adversária ela vai ficar liberada do ônus de produzir prova sobre o fato alegado por ela, e confessado pela outra parte. E aí, eu remeto vocês ao artigo 374, inciso 2º do CPC, que fala que não depende de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Então, esse é um outro efeito da confissão, em que se uma parte alegou uma coisa e a outra parte confessou que aquele fato efetivamente ocorreu, essa parte que alegou, ela fica efetivamente desobrigada de produzir outras provas para comprovar a existência daquele fato que foi confessado, certo? E aí, uma coisa também muito importante
é que a confissão ela tem o mesmo valor, certo, dos outros meios de prova. Não se pode conceber que a confissão seja tida como uma prova com um valor maior do que todas as outras, do que todos os outros meios de prova. Mas ela pode ser valorada de uma forma com maior ênfase em um processo e menor ênfase em outro. Isso vai depender de todo o conjunto probatório. E por que eu estou dizendo isso? Mas vocês vão pensar, mas é um absurdo, professora. Se a parte efetivamente confessou, obviamente que esse meio de prova deve ser o principal meio de prova daquele processo. Em regra, efetivamente é isso que acontece. Porque se efetivamente uma das partes alegou um fato e a outra confessou, obviamente que o juiz vai levar em consideração essa confissão na sua decisão judicial. Mas pode existir casos em que mesmo com a confissão, o conjunto probatório existente no processo, ele indique que aquela confissão é inverídica. Ele não está dizendo a verdade quando ele está confessando. E aí pode acontecer nos casos, efetivamente, para comprovar uma perda total de um carro, para se acionar o seguro, enfim, em outras situações em que a confissão ela, efetivamente não é verídica. E aí o juiz pode constatar isso analisando todo o conjunto probatório. Pode existir provas documentais, prova pericial, outros meios de prova que indiquem que o que está sendo dito na confissão não é verdade. E aí, nesse caso, o juiz vai atribuir o valor à confissão que ele achar mais adequado dentro da análise do conjunto total das provas. E para fazer isso, obviamente, ele tem que fazer de uma forma fundamentada, certo? E aí, ainda falando sobre a eficácia da confissão, a gente tem que conversar um pouquinho sobre a questão da ineficácia dessa confissão quando ela é feita por uma pessoa que é incapaz de confessar. E aí a gente tem que ver que essa incapacidade de confessar, ela pode ser tanto porque a pessoa é civilmente incapaz, nos termos do que é previsto no Código Civil, né? Mas a confissão por pessoa que é incapaz de confessar pode acontecer levando em consideração não apenas as pessoas que são civilmente incapazes, mas também dentro de um contexto, verificando que aquela pessoa não poderia dispor daquele direito, certo? Por exemplo, quando um cônjuge, ele confessa um fato relacionado a um direito imobiliário sem consentimento do outro cônjuge. Então, nesse caso, como a gente verifica do próprio Código Civil, do Código de Processo Civil, que diz que, com relação a direitos imobiliários, quando estamos falando de casais que não estão casados sob o regime de comunhão, ou melhor, de separação absoluta de bens, o direito imobiliário, para ele ser objeto e alvo de uma ação judicial, precisa que que exista o consentimento de ambos os cônjuges. Não se pode entrar com a ação discutindo direito real, né, direito de propriedade, imobiliário, em que apenas um dos cônjuges pleiteie ou discute isso no processo. Ambos os cônjuges têm que fazer parte dessa demanda judicial. Isso é uma exigência legal. Então, dentro desse contexto, não se admite que um cônjuge, sem o consentimento do outro, confesse algum direito em relação a um fato, ou melhor, algum fato relacionado ao direito imobiliário, sem o consentimento do outro. Veja que, neste caso, a pessoa pode ser plenamente capaz civilmente, mas ela não tem capacidade de dispor completamente sobre aquele direito, sobre aquele direito em relação ao qual ela está confessando um fato, certo? E aí, nesses casos em que falta capacidade da pessoa para efetivamente realizar aquela confissão, o Código do Processo Civil vem dizer que a confissão não terá eficácia. Então, nós vemos que a confissão vai existir, a confissão vai ser válida, mas ela não vai ser eficaz, ela não vai ser internalizada e valorada no processo como confissão. Mas o juiz pode valorar aquela declaração de um modo, como outro meio de prova, né, uma declaração pessoal, um depoimento pessoal, enfim,
e levar em consideração dentro da possibilidade que o juiz possa analisar aquele dali. Ele não vai poder valorar aquela declaração como uma confissão, certo? Mas, diante de todo o conjunto probatório, se existir documentos que indiquem que aquilo que foi declarado é verdadeiro, se a prova pericial indicar que aquilo que foi declarado é verdadeiro, então, juntamente com todo o conjunto probatório, o juiz pode levar aquela declaração a ser valorada e utilizá-la também na sua sentença. Só não pode admiti-la como confissão, certo? Mas sim como um depoimento da parte. Confissão feita por representante. Nós já vimos que a confissão ela pode ser feita por representante, né? Vocês já devem ter visto, que tem processo civil 1, que o advogado ele pode confessar nos autos com relação a algum fato, contanto que ele tenha poderes especiais para isso, né? Tem que existir na procuração a outorga de um poder especial para que o advogado no processo ele possa confessar em nome da parte. E também na questão dos representantes. Você sabe que os menores, eles são representados em juízo, a pessoa jurídica ela é representada em juízo, outras pessoas podem ter representantes que acabam representando elas em juízo, pessoas naturais mesmo. E aí, como é que se dá essa questão da confissão feita por representante? Em primeiro lugar, a confissão feita por representante só pode ocorrer com relação à confissão espontânea. Isso porque a confissão provocada é aquela confissão que é realizada dentro do processo judicial no depoimento pessoal da parte, ou seja, na audiência de instrução. Então, só quem pode participar da audiência de instrução é a própria parte, que vai ser ouvida pelo juiz, e nesse momento o juiz pode provocá-la a efetivamente falar sobre o fato, e nesse momento ela confessar a ocorrência daquele fato, certo? E aí, de acordo com Magnoni e Arenhardt, nós vimos que representante, na verdade, ele é o mero condutor da manifestação da vontade declarada pelo réu confitente. Então, o que isso quer dizer? Que o representante, naquele momento em que ele está dando aquela declaração, está confessando aquele fato, ele tem que fazer não porque ele quer confessar. Eu estou aqui confessando o fato que o réu efetivamente fez isso, isso e isso. Porque aí não vai ser uma confissão. Ele está demonstrando a vontade do representante, não do representado. Como representante, ele tem que se mostrar nos autos, ele tem que mostrar nos autos que efetivamente está atuando de acordo com a vontade daquele que está sendo representado. Ele tem que dizer, efetivamente, o réu gostaria de confessar que o fato alegado no processo X, ele efetivamente aconteceu assim, dessa forma, de acordo com o que está relatado no processo. Então, para que seja tido como eficaz essa confissão feita por representante, primeiro tem que ser espontânea, né? Não pode exceder aos limites da outorga do poder dado pelo representado e tem que se demonstrar que efetivamente aquilo é uma vontade do representado e não uma ação autônoma do representante. Aí a gente já vimos que precisa de poderes especiais para efetivamente o representante confessar um fato no processo, né? E no caso de representante incapaz, o representante incapaz ele não pode confessar fato que diga respeito ao representado. Ele jamais vai poder apresentar em juízo uma confissão que prejudique aquele representado incapaz, certo? Mas aí, como já vimos na questão anterior também, se houver essa confissão ineficaz, se desobedecer aos requisitos que nós estamos conversando aqui, o juiz, na análise do conjunto probatório, apesar de não poder utilizar aquela declaração como confissão, pode analisá-la, dando o valor que a ela puder ser atribuído diante de todo o demais conjunto probatório, certo? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre a irrevogabilidade da confissão e a sua invalidação. Com relação à irrevogabilidade, o artigo 393, na sua parte inicial, ele fala que a confissão ela não pode ser revogável, ela é irrevogável. E por que irrevogável? Porque a parte que confessou não pode se retratar da confissão.
Uma vez confessado o fato, ao conhecido fato, a parte não pode voltar atrás para efetivamente dizer que ele não ocorreu. Tanto é que nós vimos que um dos efeitos da confissão é a preclusão lógica do direito da parte que confessou de produzir provas contrárias àquele fato. Então, nessa seara, verificamos que a confissão não é revogável e, portanto, não é retratável. Com relação à invalidação da confissão, isso aí está previsto no artigo 393, que diz o seguinte: a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu erro de fato ou de coação. Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Então, verificamos que a confissão somente pode ser invalidada se ocorrer erro de fato ou coação. Erro de fato ou coação são defeitos que vocês estudam em processo, em direito civil, certo? São defeitos do negócio. Aqui não vou dar uma explicação de acordo com o direito civil, e a gente traz essa explicação para a questão processual, certo? No direito civil, vocês estudam erro de fato e coação como defeitos do negócio jurídico. E aí, dentro dos defeitos do negócio jurídico, o erro de fato é quando uma pessoa ela fecha um negócio jurídico acreditando que existe uma situação de fato que na verdade não existe. E que se ela tivesse consciência de que aquele fato que ela pensa existir não existe, ela não teria fechado o negócio. E a coação é quando uma pessoa fecha um negócio jurídico, não porque ela quer fechar o negócio jurídico, mas porque efetivamente ela está sendo coagida a fechar aquele negócio jurídico, senão ela vai sofrer algum prejuízo contra si ou contra alguém, algum amigo ou algum parente. Certo? Então, trazendo essa lógica do direito civil aqui para o processo, o que é que podemos entender da invalidação da confissão? Primeiro, vai ocorrer a invalidação da confissão se houver erro de fato. Ou seja, o confitente acredita que aconteceu determinado fato e, por conta disso, ele vai em juízo e confessa que aquele fato aconteceu. Mas se ele constatar que, efetivamente, aquele fato não aconteceu, ocorreu um erro, por uma percepção errada que ele fez de um acontecimento, ele acreditou que efetivamente aquele fato tinha acontecido. Então, nesses casos, ele pode invalidar a confissão dada, alegando que efetivamente ocorreu um erro de fato. E outro fato que leva à invalidação é a coação, quando aquele fato que ele está confessando não aconteceu e ele foi coagido por um terceiro para dizer em juízo, confessar que aquele fato aconteceu, porque está sendo coagido. Se ele não fizer isso, ele pode sofrer um prejuízo contra si ou contra um amigo, ou contra um parente, um familiar. Então, comprovados esses dois tipos de defeitos, que seria o erro de fato ou a coação, a confissão pode ser invalidada. E é uma espécie de ação personalíssima. O que é uma ação personalíssima? Uma discussão personalíssima. Existindo esse erro de fato ou a coação, a parte que efetivamente prestou a confissão de forma incorreta, porque efetivamente ela não aconteceu, essa confissão pode ser desconstituída ou invalidada por ação própria. E só quem tem legitimidade para propor essa ação é o confitente, somente. Nem herdeiro, nem ninguém tem a legitimidade de propor a demanda. Agora, uma vez proposta a demanda pelo confitente, se por algum caso ele falecer no curso da demanda, aí seus herdeiros podem dar continuidade à demanda que já foi proposta, certo? E com relação à indivisibilidade da confissão, nós temos no artigo 395 o seguinte: a confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, se indiciar quando o confitente a eladuzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção.
Então, nós vemos o quê? Qual é a regra geral? Regra geral, a confissão ela é indivisível, porque a parte não pode se beneficiar de parte que a beneficie e rechaçar na parte que lhe prejudique. No caso em que o réu confessa, não, efetivamente a batida aconteceu, mas aconteceu isso, isso e isso. Então, confessou o fato. Por um lado, foi benéfico para o autor, porque confessou a batida, mas, por outro lado, foi maléfico porque tem algum fato que está presente na confissão que vai trazer um prejuízo para o autor. Então, a gente não pode cindir a confissão. Ou ela é aceita como meio de prova em sua integralidade, ou não é aceita. E aí, tem que aceitar com todas as partes, tanto as que beneficiam, quanto as que prejudicam. Certo? Só pode haver a cisão da confissão quando ela for uma confissão complexa, que é aquela confissão em que efetivamente existe a confissão do fato alegado no processo e ao mesmo tempo existe a alegação de um fato novo que servirá como defesa. Então, na verdade, não obstante o artigo 395 esteja falando de divisibilidade da confissão, o que nós temos aqui é uma cisão de atos completamente distintos. O ato da confissão, que é um, e o ato da alegação de fato novo, que servirá como defesa, que é outro tipo de ato, que estão sendo realizados no mesmo, ou no mesmo depoimento, ou na mesma petição, mas esse é o único modo de confissão que poderá ser dividido, certo? E aí, nós terminamos nossa conversa sobre confissão, e no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre a prova testemunhal.